De vereador por Maceió para deputado federal por Alagoas, em Brasília. Estamos recebendo aqui nos estúdios do 7 Segundos Arapiraca o deputado federal Fábio Costa, do PP, Partido Progressista. E vamos falar sobre várias pautas nessa entrevista, que também não será muito longa. Mas a presença dele aqui em Arapiraca neste final de semana surpreendeu a todos nós. Por que está visitando Arapiraca? Seja bem-vindo ao estúdio do 7 Segundos, deputado federal Fábio Costa. Obrigado por mais uma oportunidade, Fábio, de estar aqui conversando com vocês, com todos que acompanham a grande audiência dos 7 Segundos. E o motivo de estar aqui em Arapiraca é continuar conectado e próximo das pessoas, né? E não só em momentos de campanha, como muitos fazem. A gente passa a semana num trabalho intenso em Brasília, participando das discussões dos projetos de lei, acompanhando a aplicação dos recursos públicos no âmbito federal, inclusive a destinação desses recursos para Alagoas. E nos finais de semana a gente tem como rotina estar conectado com as pessoas, visitando todos os municípios de Alagoas. Estamos fazendo uma agenda para isso, para receber as demandas, os anseios, as reclamações, as necessidades da população, para que a gente possa fiscalizar e cobrar, mas também atender de alguma forma. Nós temos, por exemplo, emendas que nós podemos fazer a destinação e vamos fazer isso de maneira transparente, de maneira discutida com toda a sociedade, para que essas destinações, essas emendas, elas possam ser efetivas em sua aplicação e não fazer com que algumas emendas, como ocorrem por aí, que você não sabe onde é que esses parlamentares estão fazendo essas destinações. A gente quer fazer isso discutindo com a sociedade para que todo mundo saiba onde a gente está fazendo a execução dessas emendas, desses valores que a gente tem como parlamentar direito de fazer essa indicação. Então, o deputado está falando aí para você, eleitor, que dizia que antigamente o político só aparecia de 4 em 4 anos, ou seja, quando precisava do seu voto. E agora a ação é uma outra, né, de estar mais próximo de você e ouvir a sua voz. Por essa razão, vamos conversar então com o deputado com relação a assuntos importantíssimos. Ele faz parte de uma comissão muito importante na Câmara dos Deputados, que é a Comissão de Segurança Pública, é titular. E com relação a essa onda de violência que nós estamos assistindo, vendo aqui no Brasil, nas escolas, crianças que já morreram, famílias estão feridas e muitas outras estão amedrontadas. O que o senhor tem debatido nessa questão lá na Câmara e também, claro, com todo o bloco de Alagoas, representantes lá na Câmara dos Deputados em Brasília? Bom, Fábio, nós estamos passando, e eu estou sentindo na pele a angústia que as famílias estão passando, né? A dor, o medo, o receio de que nossos filhos estejam nas escolas, atravessando todo esse momento tão delicado que o Brasil está passando, porque eu tenho uma filha de 4 anos de idade, a pequena Esté, também precisa naturalmente frequentar a escola, e eu como pai também fico, como tantos pais brasileiros, com essa angústia diante de tudo, dessa onda de violência que vem acontecendo no Brasil, né? Mas eu sou pai e estou passando por essa experiência também, mas também tenho uma oportunidade de fazer algo diferente, que é discutir no Congresso Nacional medidas que possam prevenir e inibir esse tipo de ação. Diversos projetos de lei estão sendo debatidos na Câmara dos Deputados, como, por exemplo, tornar esse tipo de crime, esse tipo de atentado, como trazer penas mais duras, penas maiores, dificultar a saída desses criminosos para que eles ganhem as ruas com mais facilidade, para que eles passem mais tempo efetivamente presos quando sejam condenados. Porque no Brasil a gente tem uma série de garantias, de proteção aos criminosos, que, na verdade, isso acaba transformando o nosso país em um país extremamente violento. Não porque o brasileiro é violento, mas porque tem muita impunidade aqui. O indivíduo que ele é condenado a passar 40 anos, 30, 40 anos na prisão, ele passa 10 anos no máximo, porque vai ter a progressão do regime, e aí, com bom comportamento, claro, o indivíduo está preso, como é que ele vai ter um comportamento ruim? Está lá cerceado de sua liberdade e acaba ganhando as ruas de maneira muito rápida. Então, a gente está discutindo diversas medidas, também medidas preventivas nas escolas, para que haja maior segurança, para que pessoas possam proteger nossas crianças na escola, pessoas também capacitadas, mas que possam utilizar armamento para, se for o caso, reagir àquela injusta agressão e cessar aquela agressão
de maneira imediata, mas estamos discutindo diversas ações e tenho certeza que nós vamos avançar nessas pautas. No caso dos adolescentes, já que nós temos uma medida diferenciada para adolescentes do que já o agressor adulto, né? O que se deve fazer ou o que estão planejando fazer para ter uma medida mais rigorosa nesse sentido? Olha, nós estamos discutindo algo que é discutido há tantos anos, há décadas, que é a redução da maioridade penal. A gente precisa que pessoas, no mínimo com 16 anos, sejam responsabilizados da mesma forma que pessoas com 21, 22, 23 anos de idade, né? Então, hoje, se o adolescente ele pratica o que a gente chama de ato infracional, que é equivalente a um crime, ele não responde da mesma forma que pessoas na maioridade penal, ou seja, ele só passa, no máximo, 3 anos apreendidos com a medida socioeducativa. Então, isso, óbvio, que acaba fomentando, que acaba aumentando essa sensação de impunidade e essas pessoas já sabem o que fazem e precisam ser responsabilizadas nas duras penas da lei. Então, a gente precisa discutir isso, precisa fazer com que essas pessoas pensem, reflitam muitas vezes antes de praticar um delito. Bom, depois do massacre no interior de São Paulo, governadores de vários estados já começaram a tomar medidas de segurança nas escolas públicas, nas escolas estaduais, os municípios também, nas escolas municipais, né? O senhor falou aí efetivamente de estarem trabalhando para isso, já colocar policiais militares nessas escolas. O senhor deu o exemplo da sua filha, que provavelmente é de uma escola particular. As escolas particulares já têm uma condição, digamos assim, até mais condições de colocar uma vigilância privada, se for o caso. Como que vocês estão analisando lá em Brasília essas determinações dos governos dos estados brasileiros? Olha, são medidas importantes que diversos estados estão adotando. O governo federal anunciou, por exemplo, uma medida destinando, salvo engano, 150 milhões de reais para ajudar na execução dessas medidas de proteção. Infelizmente, um valor parece que é só um discurso irrisório, porque se você for dividir esse valor por todas as escolas públicas do país, você não consegue fazer absolutamente nada. Cada escola vai receber 5, 6 mil reais para fazer a proteção durante todo esse tempo. Impossível você fazer alguma medida efetiva com esse recurso. Então, o governo federal precisa participar mais ativamente dessa questão, até porque isso tem ocorrido no âmbito nacional. A Polícia Federal já está atuando, mas precisa intensificar o acompanhamento disso, inclusive através das redes sociais. E é preciso de um trabalho de inteligência também no âmbito nacional para que se possa acompanhar todas essas especulações, talvez esses planejamentos, essas discussões das redes sociais, para que a gente possa prevenir esses delitos e fazer com que, infelizmente, através dessa tragédia que tem ocorrido no Brasil, a gente possa mudar a forma com que a gente enxerga a segurança das nossas crianças para que isso não volte a acontecer em outra época aqui no Brasil. Deputado, aconteceu um caso muito particular que foi noticiado essa semana no interior de São Paulo, de que uma professora mandou um bilhete para os pais de um aluno que não estava fazendo as atividades e que tinha um comportamento muito agressivo na sala de aula. Os pais responderam que iriam pegar a professora na saída da escola e não contribuíram para ajudar. Como é que o senhor analisa os pais tendo um comportamento desse, no momento tão delicado os quais nós estamos vivendo, e que o pai deveria contribuir para a educação e conversar com a professora de uma forma diferenciada e não deixar aquele filho com mais poder, digamos assim, de agir como ele bem quiser e não fazer as atividades escolares e ainda ser agressivo dentro da escola? Isso poderia contribuir para crimes como os que nós estamos vendo? Sem dúvida nenhuma. Nesse caso específico de Blumenau, foi um delinquente que havia sido já preso e estava respondendo a uma tentativa de homicídio contra o seu próprio padrasto. Ele tentou assassinar o seu padrasto com uma faca, tentou matar lá o animal da sua casa, um cachorro também, há 2 anos atrás. Esse indivíduo deveria estar preso. Essa tragédia não teria ocorrido se ele tivesse preso, né, se as leis do nosso país funcionassem. Agora, por outro lado, a gente, nesse caso, foi um delinquente, um psicopata, mas a gente está vendo também diversos casos em que adolescentes têm participado desses ataques. E aí a importância dos pais ela é aumentada, não é? Então, os pais precisam acompanhar
os seus filhos, precisam exercer o pátrio poder, que é o poder da família, o poder sobre seus filhos, acompanhar as redes sociais, as discussões, os amigos, o que ele está assistindo, se é apropriado para a sua idade. Precisa fazer tudo, conversar com os filhos, saber o que ele está pensando, se ele não está com alguma ideia distorcida da realidade, se ele não está com algum pensamento violento. Precisa fazer esse acompanhamento, precisa conversar com seus filhos, precisa entender e precisa, se for necessário, levar o seu filho até um acompanhamento psicológico para que isso não evolua até uma tragédia. Então, a participação dos pais é muito importante e não defender os seus filhos quando eles estão errados. A gente vê casos em que, por exemplo, um aluno ele participa, coloca uma bomba para fazer uma brincadeira no banheiro e aí, ao invés do pai dar todo disciplinar o filho, castigar o filho da maneira naturalmente permitida, não, ele vai e apoia, ele protege, ele acaba brigando com as pessoas da escola, com os diretores, com os professores, e isso acaba incentivando esse tipo de atitude. Então, os pais têm uma participação fundamental no acompanhamento dos seus filhos para também ajudar a cessar com essa onda de violência pela qual o Brasil está passando. O senhor faz parte da comissão de comunicação. Nessa comissão tem se debatido isso, essa questão das redes sociais, do que é visto, porque a nossa comunicação mudou. A nossa comunicação ficou muito mais fácil por conta da internet, de você ter acesso, não é, às redes sociais, ao WhatsApp, Instagram e etc. Ou seja, o que se está debatendo para que, de fato, a comunicação também contribua para que não haja casos de violência como este? Nós estamos discutindo isso lá na Comissão de Comunicação, acerca desse ambiente da internet para a prática ou para o planejamento de delitos. Agora, nós também temos um outro viés nessa Comissão de Comunicação, é fazer com que essa discussão não seja um motivo para que haja uma inibição do nosso direito da liberdade de expressão, de a gente se expressar e defender ideias na internet. Infelizmente, a gente acaba percebendo que algumas pessoas tentam deturpar ou aproveitar de algum momento para fazer com que o cidadão perca essa importante ferramenta que ele conquistou hoje através das redes sociais, que hoje qualquer cidadão com um celular, ele pode fazer denúncias, hoje, enfim, a gente percebe, eu estava assistindo um vídeo em que os garis de um determinado município aqui de Alagoas estavam fazendo denúncia em relação à gestão do município, garis concursados, porque se não fossem, eles infelizmente não poderiam fazer isso, porque seriam exonerados. Eles estavam denunciando que estavam sem material para fazer a limpeza da cidade. Então, imagina, se você tira essa ferramenta do cidadão de fazer denúncias, de fiscalizar o poder público, então é muito importante que o cidadão continue exercendo esse direito fundamental, que é o direito à liberdade de expressão. Por outro lado, a gente não pode, com isso, através desse direito sagrado, permitir que essas pessoas utilizem esse ambiente para praticar crimes. Então, através da Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados, nós estamos fazendo esse acompanhamento para separar o joio do trigo e não fazer com que um discurso acabe influenciando ou retirando esse direito sagrado do cidadão. No seu primeiro mandato como deputado federal, o senhor também faz parte de 3 importantes comissões. Meio ambiente, que é importantíssimo para todo o país, não é? Esportes e também de turismo. Pontuação. Bom, vamos pontuar nessas 3 comissões, para a gente não se alongar muito nas 3. O que o senhor está pontuando de importante no meio ambiente, no turismo e no esporte? Olha, são comissões importantes que têm impactos diretos na sociedade. O esporte, como todo mundo sabe, a gente pode fomentar atividades para que a gente busque a ocupação dos jovens e a gente possa afastá-lo de coisas erradas, como drogas, como criminalidade. Então, a gente pode fazer com que esse jovem possa estar participando de um ambiente competitivo, exercendo valores. Intensificando isso nas escolas, inclusive. Sem dúvida nenhuma, né? Ocupando a mente dos jovens para que ele possa, através da prática dessas atividades, conquistar valores que ele vai aplicar durante toda a sua vida, né? O turismo também, já que Alagoas é muito forte no segmento do turismo, inclusive para a economia, para a geração de emprego, então a gente está discutindo medidas para que possa fortalecer ainda mais o turismo de Alagoas. A segurança pública nem se fala, né? Muito importante, é um tema que vai sempre ser importante e relevante, uma das comissões mais disputadas da Câmara dos Deputados, onde a gente tem
discussões acaloradas, discussões relevantes, como, por exemplo, essa discussão desses ataques nas escolas. Então, a gente busca, através dessas comissões, discussões reais das necessidades das pessoas, e não ficando meramente no campo da discussão teórica e afastada da necessidade da população. E meio ambiente? Meio ambiente também muito importante. Eu fiz um trabalho aqui, enquanto vereador, de fiscalização lá em Maceió, denunciando a máfia da metralha, denunciando que chorume estava sendo lançado no mar de Maceió, um absurdo. Ou seja, você tem hoje um aterro sanitário que deveria se afastar da ideia dos antigos lixões, mas eles estavam fazendo a mesma coisa. O chorume, que era produzido através do acúmulo do lixo ali no aterro, ele estava sendo retirado porque eles não estavam conseguindo fazer o tratamento adequado daqueles resíduos e estavam, através de caminhões, levando esse material para as nossas praias. Então, um absurdo. Nós fizemos denúncia nesse sentido, denúncias ali do antigo lixão de Maceió, que não estava sendo remediado, uma área que está abandonada. Enfim, então nós podemos fazer um trabalho lá na Câmara dos Deputados, na Comissão do Ambiente, conectada, mais uma vez, com as necessidades. Quem é que vai defender, seja de esquerda, de direita, de centro, a poluição dos nossos rios, das nossas praias? Ninguém vai defender isso. Então, é o tipo de política ambiental que eu defendo. É realmente a política que deve compatibilizar o avanço, o progresso com a preservação do nosso meio ambiente. Minha penúltima pergunta será: a relação com a bancada alagoana lá em Brasília, como é que está esse trânsito, né? Daniel Barbosa está lá, o ex-secretário de Segurança Pública também, deputado federal, presente lá com o senhor, vocês dois lá na bancada, não é? Como é que é essa relação, sabendo que lá vocês estão para também lutar, não só pelo país, mas por um Alagoas melhor? Fábio, minha relação com a bancada federal é muito boa, é a melhor possível. Eu, apesar de ter convicções muito firmes em relação a algumas pautas, não recuo em relação a essas pautas. Eu sou muito seguro em relação ao que eu defendo, mas eu tenho uma relação muito boa com os outros parlamentares. No dia a dia, é natural. Então, assim, eu não tenho uma postura de radicalismo, nem de extremismo. Eu tenho uma relação boa com todos. Então, eles sabem... Exatamente. Alguns deles são mais próximos em relação a esses posicionamentos, outros mais distantes. Mas, no geral, eu tenho uma boa relação e posso conversar com todos em relação a bons projetos para Alagoas. E a minha última pergunta é: seus eleitores lhe garantiram um passo largo na política de vereador a deputado federal, que não é tão simples e fácil chegar assim, né, numa medida que os eleitores confiaram. Que responsabilidade o senhor tem com relação a esta situação? Na verdade, Fábio, não é nem que seja difícil, é quase um milagre, digamos assim, né? Porque aqui em Alagoas, a gente sabe como é que a política é feita, a política de base, em que você não se aproxima das pessoas como nós fazemos, você se aproxima do político, você se aproxima do prefeito e aquele prefeito te dá os votos. Não é esse tipo de política que nós fazemos. Nós prestamos contas diretamente para a população e não para aquele político, para aquele prefeito, para aquele vereador, para aquela liderança. Então, foi de fato, um voto de confiança muito grande que a população alagoana deu, nos levando da Câmara Municipal de Maceió para a Câmara Federal com todos os votos espontâneos, com os votos conscientes. E é por isso que eu estou aqui, por exemplo, hoje em Arapiraca, passando a semana trabalhando lá na Câmara e nos finais de semana aqui conversando diretamente com as pessoas. Vamos visitar diversos bairros aqui, apoiadores, pessoas que estão sempre falando conosco através das redes sociais. Vamos conversar com essas pessoas diretamente, tomar um cafezinho, ouvir as demandas e buscar soluções lá em Brasília. Ok, muito obrigado, então, pela entrevista. Se quiser algumas considerações finais. Só agradecer a oportunidade, dizer a todos que eu respondo todas as mensagens nas redes sociais, seja no WhatsApp, seja no Instagram. Estou sempre interagindo com as pessoas, ouvindo os seus anseios, e quem quiser apresentar qualquer demanda, qualquer ideia, qualquer iniciativa, pode falar comigo através das nossas redes sociais, Delegado Fábio Costa, seja no Instagram, no Facebook, e também a gente disponibiliza lá o número do WhatsApp para que a gente possa conversar diretamente com as pessoas. Muito obrigado.